gente agora vai andando, em função de vocês opinarem sobre a visão de vocês, a gente pode andar com a tela. E é claro, isso aqui é um resumo do que está na síntese, tá? Então, vamos abrir agora as inscrições para a gente poder... Vocês se inscrevam colocando o prisma na vertical, tá bom? A gente faz uma rodada, depois faz umas 2 rodadas. Tenham vontade. Vocês, livremente, vocês podem voltar lá. Vai no slide tal, vai no bloco. É o bloco do problema. Então, qual é a magnitude? Qual é? A gente pode até seguir aqui dentro da página, ó, se vocês forem olhar, ó. Como originou chamou atenção, como ele é descrito, qual a magnitude, causas e o que está sendo feito. Você tem 5 perguntas delineadoras para comentar sobre elas, tá bom? Eu vou fazer observações de forma e de conteúdo, né? E tem, até comentei com alguns aqui, eu acho que é um erro de digitação aqui, fiz uma referência aqui na magnitude do problema, que fala que o Brasil concentra 80% da carga. Então aqui acho que, tanto na apresentação, vocês colocaram que está entre os 22 que concentram 80% da carga. E aí, vindo aqui para o meu campo de atuação, eu acho que a referência à política de assistência social, a gente poderia, aí, professor Luiz coloca até à disposição, ajudar um pouco só a deixar mais claro alguns pontos. A gente tem aqui algumas imprecisões ou a necessidade de complementação, eu diria. Quando fala do serviço de abordagem social, ele, que está na página 14, a referência aqui restringe um pouco a atuação do serviço, né? Dá a entender aqui que o serviço está voltado para esse público aqui específico de trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes em situação de rua. Então, acho que aqui a gente pode melhorar um pouco a referência ao serviço, né, para não ficar esse entendimento aí muito restrito do serviço. E um outro ponto também que eu queria destacar a gente precisa deixar mais clara, e acho que isso é um ponto importante, porque isso repercute nas opções lá na frente, uma certa confusão entre política de moradia e a política de assistência social para acolhimento de pessoas em situação de rua. A gente faz uma certa confusão conceitual aqui, ao chamar moradia o que é ofertado na assistência social, e como lá na frente a gente começa a falar muito de house first, que é o que está acontecendo muito lá fora, e aqui no Brasil a gente está começando a ter esse tipo de experimentação também, é muito importante deixar claro aqui o que de fato é do escopo da assistência social, e até talvez reforçar um pouco mais o papel da política de habitação, que não está tão claro aqui. A gente, no Brasil, tem poucas experiências, algumas estão começando agora, né? Por exemplo, a política de aluguel social, que em São Paulo já tem há um tempo, mas pretende se reforçar e está sendo apresentada agora pelo município lá, como eles vão fazer uma grande oferta de aluguel social, né? Estão fechando um projeto grande para isso. Então, essa referência, acho que a gente tem que só dar uma melhorada nela, que ela está aqui também acho que está na página 14 aqui. E aí eu percebi que a referência bibliográfica aqui dessa questão do serviço de acolhimento, do SUAS, ela não está lá atrás. Está aqui Brasil, 2015B, que eu estou indo para a forma também aqui, né? Mas na bibliografia aqui não aparece essa referência. Só tem Brasil 2015A e 2015, e não são publicações relacionadas ao que certamente é a publicação que serviu como fonte aqui para vocês. Eu acho que ainda assim, sobre as considerações sobre a equidade, eu acho que aqui nesse parágrafo é importante, de repente, colocar que essa visão, essa ação assistencialista e essas políticas higienistas, elas ainda ocorrem, na verdade. Elas se colocam ainda como desafio para as políticas públicas, né? Então, assim, a gente tem rotineiramente, aí, frequentemente, presenciado, visto, escutado ações, principalmente quando os municípios têm que lidar com algum evento de grande concentração ou precisam, de alguma maneira, fazer uma limpeza da sua imagem para melhorar seu capital turístico, eles
ainda continuam lançando mão dessas práticas, né? Então acho que a gente pode, enfim, ainda colocar isso como um desafio, né? Não só agir, mas agem ainda, né? E eu acho que aqui no finalzinho, quando fala que a PSR alcança algumas conquistas, puxando um pouquinho a brasa para a nossa sardinha, eu acho que é importante já bem deixar claro que há também, no âmbito da política de assistência social, alguns avanços importantes que poderiam constar aqui, professor, aí é puxando a brasa mesmo. Que a União passa a cofinanciar o serviço de abordagem social também a partir de 2012. A União passa a discutir um reordenamento do serviço de acolhimento a partir e após a política, também muito decorrente desse processo de pressão social feita pelos movimentos, né? E o próprio Centro Pop, né, que era uma experiência que não estava tipificada, foi para a tipificação e passou a ser cofinanciado, né? É uma experiência que existiu localmente em alguns municípios, como Belo Horizonte e Porto Alegre, e que a União também passou a cofinanciar e também está muito relacionado com esse movimento de pressão que foi feito pelo movimento da população em situação de rua. Então, são esses pontos que eu queria destacar. Na verdade, eu vou ficar mais, porque eu vim para cá muito mais movido pela curiosidade de poder ouvir os colegas do que para ser informatizado. Mas eu fico pensando, muito pensando no lugar dos trabalhadores, né? E a derivação do problema pelo menos no lugar onde eu olho, de alguém que está no Departamento de Atenção Básica, acompanhando semanalmente 2 equipes, pelo menos, num processo quase de supervisão, é que o problema ele se dá não dessa maneira estratificada, e muito mais pela interação dessas questões. Então, na própria delimitação do problema, a complexidade não fica contemplada. Então, essa ideia de que a falta de estruturação, né, da organização, por exemplo, do serviço, ele já é um elemento para pensar tanto a regressão dos sintomas, quanto o efeito colateral do medicamento, quanto a possibilidade de interação com qualquer questão advinda da relação do sujeito com álcool e outras drogas. Então, essa inter-relação entre os problemas não está posta no problema. E aí, obviamente, na hora da gente falar da solução, a gente vai falar de soluções estratificadas. Por exemplo, na hora de pensar o lugar da casa, né, ou o lugar que a casa, que a moradia poderia ocupar na vida do sujeito, provavelmente ele entra como uma ação educativa. Ele vai ter de necessariamente entrar conjugado com uma ação socioeducativa. Essa ideia de que as coisas não vão poder acontecer separadamente, ela fica evitada quando o problema é estratificado, porque aí você fala do acesso à moradia como algo estranho, né? Como se garantir a possibilidade da casa é uma estratégia, mas ela não será uma estratégia se não articulada com outras tantas interações, porque só colocar o sujeito, só garantir acesso à moradia, não garante praticamente nada. Era mais nessa questão de como é que a gente olha para o problema, que provavelmente ele vai interferir em como é que a gente pensa as soluções, ou pensa as possibilidades de interagir com o problema. O que eu vou colocar vai um pouco na linha do que já foi falado pelo Rodrigo. Eu queria reforçar essa questão da intersetorialidade, que quando a gente coloca o que está sendo feito para enfrentar o problema, eu acho que a gente poderia abarcar um pouco mais a questão da intersetorialidade pelo trabalho das políticas, né, assim, que a gente tem tido e que a gente tem tido muito sucesso nesse sentido das políticas de saúde, de assistência social, de educação, enfim. Então, acho que a gente poderia destacar um pouco mais. E dentro do próprio texto, na hora que fala, né, recomenda-se, aí vem intersetorialidade, aí tem alguns exemplos, embora o Centro Pop ele vai ser falado mais adiante, eu acho que aqui, dentro dos exemplos de abrigo, albergues, centro de convivência, casas de acolhida, eu acho que poderia entrar o centro de referência. A gente pode até colocar, de uma forma mais geral, o centro de referência, porque existem outros centros de referência, que não é o para a população em situação de rua, mas tem o Centro de Referência de Direitos Humanos, que alguns municípios vão ter a especificidade local. Um outro dado também, vou analisar aqui, quando a gente fala da pesquisa que o MDS realizou em 2008, isso é mais o início, né, da descrição do problema, como o problema pode ser descrito e quais são as consequências.
Embora essa pesquisa ela já está um pouco defasada, os dados dela, né, que a gente tem 31.922 pessoas em situação de rua, ela é importante porque foi um marco que a gente tem em termos de pesquisa, mas se vocês acharem interessante, eu acho que a gente pode acrescentar um dado do cadastro único, que a gente tem em termos de 50 mil pessoas cadastradas, população em situação de rua. Então, eu acho que vale a pena a gente colocar que não foi uma pesquisa como se fosse um censo, mas ela é o dado mais atual que a gente tem e ele é muito fidedigno, né? Então, acho que a gente pode acrescentar aqui no texto e vale a pena, a gente pode passar esse número certinho para vocês, mas é em torno de 50 mil pessoas mesmo. Bom, e a questão do estigma, do preconceito e discriminação, que fala, quando a gente fala das causas, né, se não me engano, eu também acho que isso, se a gente conseguir avançar nesse documento, seria interessante a gente trabalhar um pouco mais sobre isso, porque a gente sabe que essa questão do estigma, do preconceito, ela muitas vezes ela está alocada nos nossos próprios servidores, nas nossas próprias políticas, que essa população fica impedida de ter determinados acessos, muitas vezes por essas posturas institucionais, né, inadequadas. Então, talvez seja uma questão que a gente possa aprofundar um pouco mais no documento nesse sentido. Na primeira parte, pode começar daí, depois eu volto, né? As causas do problema. Eu não vou repetir, eu só vou colocar o seguinte, eu vejo, pelo menos eu sinto que tem faltado muito, quando a gente está discutindo as causas do problema, a questão das singularidades. Eu acho que, geralmente, a gente tem pecado por não incluir, né, nessas causas do problema, como que a pessoa vê a existência dela no mundo. Quais as apostas que ela está fazendo que a vida dela vale a pena ser vivida. Assim, no dia a dia, né, a gente se confronta com essas questões, que são questões que vão além de ter casa, não ter casa, de você ter pessoas que elas migram 8 meses para um serviço de saúde até conseguir ter um acesso, mas conseguem concluir seu tratamento. E tem outros que conseguem uma internação, por exemplo, hospitalar, e rapidamente elas saem do hospital porque elas não conseguem ficar. E o que representa, de fato, você conseguir concluir o tratamento? Qual é o significado que tem na vida da pessoa, a estabilidade que ela tem? Qual é o significado que tem, por exemplo? Porque a pessoa ali tem tempo, é uma coisa do tempo da tuberculose, depois de 30 dias, né? A pessoa está bem, a maioria das pessoas acontece, não é só com a população que está em situação de rua, mas o que significa a recuperação dessa capacidade física, né? E não associar isso a um tempo de tratamento, mas muito mais a questão de que, bom, eu consegui recuperar, estou de novo apto para sair e para poder lutar pela vida. São significações diferentes que dependem do lugar que a gente está se vendo no mundo. Então, eu acho que essa é uma questão que é importante da gente focar. Outra coisa que eu acho que é importante é a gente considerar quais são as crenças, que é um pouco dentro disso que eu falei, mas um pouco ligada a essas crenças, a tuberculose propriamente dita, e as informações que estão disponíveis para essas pessoas, né? Porque, assim, a gente vê, eu não me lembro se tem uma revisão que vocês fizeram, mas existe 2 revisões de literatura que mostram que a falta de informações é uma das principais barreiras de adesão das pessoas em situação de rua ao tratamento da tuberculose. Então, acho que a gente precisa ver, a gente trabalha pouquíssimo na questão da informação, até porque não acredita que essas pessoas sejam capazes, né, de absorver ou de mudar comportamentos. É lógico que só ter informação vai fazer com que a pessoa mude o comportamento, mas a informação é uma etapa importante, né? Então, eu acho que falta, na minha opinião, eu acho que essa abordagem, a consideração disso é importante. Outra coisa é o que está sendo feito. Eu, quando li essa parte, poxa, se eu não estivesse assim, trabalhando no dia a dia, eu ia achar, nossa, fora muita coisa pra caramba. Pô, tem muita coisa que está sendo feita para essa população. Tem coisa, né? Pô, assim, a impressão que eu tenho é como uma coisa está redigida. Nossa, tem
tá pra ver, tem isso, tem aquilo. Caramba, que coisa demais. Só não trata mesmo porque não quer. Né? Então, assim, não vou nem abordar essa questão da intersetorialidade, mas eu acho que tem que quantificar ou minimamente dar uma noção de abrangência dessas políticas. Por exemplo, você pegar um município como o Rio de Janeiro, que tem 7 milhões de habitantes, tem 2 centros pobres. A política existe, mas são 2. Você tem 7 equipes de consultório na rua, a política existe, mas são 7 equipes. Né? Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de 2 coisas diferentes. Uma coisa é que existem já pensadas políticas que podem ser interessantes, que podem, inclusive, ser avaliadas por essas pessoas, que até agora não foram avaliadas por elas, né? E que, por outro lado, qual é, aí eu acho que é o que está faltando, a abrangência, porque isso interfere na ciência, né? A gente sabe disso. E acho que também, depois do outro ponto, na questão da equidade, eu concordo, claro, com você, acho que a propósito de algo não concordando, discordando, mas só para reforçar que eu acho que realmente, assim, eu não fiquei com a noção de que ali estava sendo discutida a equidade. Para mim, estão sendo dadas uma série de informações, mas que não focam na questão da equidade nem como desigualdade. Porque a gente poderia até ter outra abordagem, como vocês sabem, mas a questão é que eu acho que nem como a questão da desigualdade, essa questão da equidade foi abordada ali. Então, eu acho que realmente é uma parte que precisa ser melhor pensada, quais são os aspectos, porque, por exemplo, a gente pressupõe uma política como o consultório na rua, ela vai alocar maior quantidade de recursos, né? Porque você tem uma população que necessita mais. Então, você vai privilegiar quem tem menos, você vai... Aquela velha história de sempre, mas eu acho que não aparece nesse capítulo. E aí, voltando lá no primeiro slide, né? O segundo passou, voltando lá, eu só queria colocar assim, para mim, eu acho que, eu não sei quem vai ter acesso, né, exatamente, mas, por exemplo, a população em situação de rua, porque a gente às vezes informa o mesmo dado de várias formas diferentes, então pode confundir, né, quando a gente fala em incidência, quando fala em risco, então, por exemplo, quando você está falando em risco, é o quê? Risco relativo? O que está sendo falado ali para que a gente possa ter essa noção exata? Eu sinceramente fiquei na dúvida, a gente ficou com a mesma... Está trabalhando com que medida epidemiológica para dizer que o risco é 3 vezes maior do que você está falando? Depois fala da incidência, eu sei que no texto fala. Então, assim, eu acho que essa parte, para mim, não ficou bastante clara. E a outra, que eu sei que vocês referenciaram a mim mesma para falar sobre isso, mas eu quero questionar a mim mesma, que é essa probabilidade das pessoas desenvolverem formas mais resistentes, porque quando eu escrevi isso em 2012, 2011, a gente, de fato, acreditava nisso por todas as questões que a gente sabe, né? Quanto mais vezes a pessoa interrompe o tratamento, maior é a probabilidade dela de desenvolver as formas resistentes da doença. Mas, na prática, de 2011 para cá, já passaram 5 anos, não é bem assim que a coisa, que a banda está tocando, não, porque tem outros fatores. A gente está estudando mais a resistência também, e a gente está vendo, né, que está relacionado com o tempo que a pessoa tratou, né, quando que ela interrompeu, essa população, ela permanece, tem uma média, né, quando a gente vai estudar o tempo que ela ficou e conseguiu permanecer em tratamento. Então, eu acho que a gente precisaria dar algum detalhe um pouquinho melhor, porque fica assim, está meio caracterizado isso como uma verdade absoluta, e de verdade eu acho que não tem assim, muitos estudos que confirmam essa probabilidade que a gente tem de generalizar isso para todas as pessoas. Então, é isso. Só para complementar em relação à questão das causas de problema, que eu acho que é um ponto que todo mundo tem apresentado aqui, eu acho que faltou um pouco também na discussão ali, que eu acho que tem a ver com a rede de assistência, a questão da baixa rede de apoio e de suporte social para enfrentar uma doença dessa, porque esses usuários acabam ficando sem muito apoio, né? Se ele não tem uma rede de apoio lá no território, se ele não tem uma vinculação com o CREAS ou com o Centro POP, para manter um tratamento de 6 meses sozinho,
né, sem apoio. Eu acho que falta apontar algum estudo ali que destaque essa questão da rede de apoio e suporte social para enfrentar esse tratamento, porque também tem algumas coisas escritas em relação a isso, do quanto que isso colabora para a adesão. E eu acho que um outro ponto que já foi falado bastante, mas eu acho que vale a pena reforçar, porque eu acho que faz com que vocês busquem mais discussões sobre isso, tem a ver com a questão da articulação intersetorial, porque o problema da não adesão não pode ser um problema só da saúde, né? Não é só uma falta de acesso, não é só uma falta de conhecimento. Eu acho que tem a ver também com uma articulação das políticas. Porque se eu sei na assistência, no meu abrigo, que o cara com uma tosse há 3 semanas ou mais pode ser tuberculose, já me ajuda a encaminhar ele para o serviço de saúde. Agora, se o profissional de assistência não sei isso, vai passar com uma tosse. Então, eu acho que sim, vale apontar essa importância da articulação entre as políticas. Eu acho que a causa do problema não está só na dificuldade de acesso, não está só muito na saúde. Porque quando a gente fala que as causas da pessoa ir para a rua são causas multifatoriais, quando ela vai tratar a tuberculose, que é uma doença que advém da pobreza, que tem múltiplos fatores também, a gente tem que responder com múltiplas ações. Não dá para ser só uma política articulada, só uma política para dar conta disso. Então, acho que tem que pensar numa articulação maior para que a gente consiga fazer uma adesão maior, uma melhor taxa, que para essas pessoas faz uma grande diferença. Essa questão dos dados, mas acho que a Naomi vai estar apontando a questão dos dados, algumas informações de incidência, mas eu queria reforçar também a questão da intersetorialidade, né? Colocada aqui já, mas eu quero reforçar, e que a organização no território da rede também vai muito além da saúde, né? Reforçando que a Maíra coloca, nessa articulação da rede da saúde e da assistência social no território, né? Junto também com os direitos humanos. Então, quando a gente fala em moradia, né, e aí a questão conceitual que o colega Marcelo, o Rodrigo coloca, né, assim, qual é o conceito dessa moradia? É a questão do albergue, do centro de acolhida, é a rede pública, né? Qual o entendimento que a rede da saúde também tem para que essa pessoa em situação de rua, que tem tuberculose, que necessita, né, deste abrigo, deste momento, né, de tratamento, onde possa fazer essa relação saúde e assistência social. Então, eu acho que tem que estar muito mais claro essa organização intersetorial no território, né? Acho que reforçar. E aí também incluindo os movimentos sociais e a sociedade civil. Né? Quando a gente fala, não, né? A Regina coloca, né? É fundamental o entendimento que essa pessoa em situação de rua tem dessa doença, dessa sua situação. É importante que o movimento social, a sociedade civil esteja junto, né, neste trabalho, nessa organização, nessa política pública, para que possa poder enfrentar essa situação. E a outra questão também, quando a gente fala da terapia singular, da singularidade. Então, acho que a gente, em alguns momentos, já discutiu, acho que neste mesmo fórum, a questão tanto do PIA como do PTS, né, do Projeto Terapêutico Singular. O olhar para aquela pessoa de uma forma, não só singular, mas de uma forma intersetorial. Né, qual é o projeto de vida que essa pessoa quer dele mesmo. Né, e aí, dentro da saúde, dentro da assistência social, dentro da sociedade civil. Né, essa é uma questão. E aí, reclama a questão do vínculo. Né, dentro ali do abandono, né, eu concordo também com o Rodrigo, que vai para concordar, né? E aí, no momento, foi ali nos itens, referido à questão do vínculo. O vínculo com o profissional de saúde, o vínculo com o profissional de assistência social, o vínculo com algum movimento social. Né? Cadê este vínculo para poder resgatar essa pessoa em situação de rua, né, resgatar sua cidadania, resgatar sua autoestima, né? Senão fica muito ele solitário, tendo que enfrentar esse resgate da autoestima, enfrentar essa doença, fica muito solitário, né? Sentir isso. E também eu concordo que não vou concordar, mas que na equidade ficou, eu acho que a abordagem não ficou clara, acho que da impressão que eu estava lendo, eu falei, meu Deus do céu, será que eu não estou entendendo o que é equidade? Mas acho que aí faltou. Eu estava querendo colocar um dado, né, que o nosso sistema de informação fornece
Então, o município de São Paulo tem cerca de 16 mil moradores em situação de rua, né? E o sistema de informação de tuberculose aponta em 2015 412 casos novos de tuberculose e, somado aos tratamentos, ele dá quase 700 casos ano, tá? Isso está dando um coeficiente de incidência de 2.500 por 100 mil, mais ou menos, né? Então, em relação à população geral, dá quase 50 meses, né? E a população geral em 2015 foi 51 por 100 mil. Tá? A nossa taxa de cura da população sem residência fixa dá menos de 50%. E o abandono, 32% mais ou menos, e óbito, quase 12%. Tá? Então, é uma taxa bastante preocupante, né? Porém, a gente vê que o problema, quer dizer, o porquê dele não aderir ao tratamento, acho que tem a ver com a questão qual é o significado da tuberculose na vida dele. Na verdade, acho que deve estar lá embaixo a preocupação dele, né, em relação a isso. A preocupação maior dele é o imediato, provavelmente, né, a questão de como ele vai viver aquele dia, né, como é que ele vai conseguir passar aquele dia. Então, acho que a questão da cura da tuberculose tem a ver com ele poder vislumbrar alguma coisa para o futuro, né? Tem uma luz no fim do túnel para ele, né? Acho que é isso que ele teria que enxergar, essa luz, porque na medida que ele enxergar, eu acho que aí ele vai se expor, né? Vamos dizer, ele vai se preparar para curar da doença e, ao mesmo tempo, evidentemente, tocar a vida dele para frente, né? E por conta disso mesmo, o incentivo que para um vai funcionar, talvez a moradia para um funcione, para o outro não vai funcionar, né? Às vezes ele está muito bem na rua, é isso que a gente vê, ele está muito bem na rua, ele não quer ir para o albergue, a gente tem acordos, né, com o desenvolvimento social. Todo paciente doente de tuberculose diagnosticado, você consegue colocá-lo numa casa de acolhida, né? Porém, muitos não querem ir e mesmo assim eles continuam o tratamento diariamente, então depende muito da troca que ele tem com a equipe de saúde e dessa lesão que ele tem. Agora, isso tudo depende, evidentemente, do tempo que a pessoa da saúde tem para conviver com ele e, num primeiro momento, às vezes, a pessoa não vai conseguir fazer esse vínculo, então isso é uma coisa demorada, né? E acho que a vida atual, século XXI, acho que não possibilita, e nem a estrutura de serviços, pela exigência da produção, muitas vezes, ou uma equipe de consultório, não sei vocês aqui, mas a quantidade de pessoas que ele tem que cobrir, às vezes ele não consegue ter tempo para ficar ali conquistando a pessoa, tentando descobrir quem é a pessoa que está ali, por que ele está ali, né, para poder conseguir um vínculo, uma ponte para descobrir quem é aquela pessoa e dessa forma trazê-lo para completar então esse tratamento. Então, acho que a gente teria mesmo que repensar, né, um pouco, mesmo na saúde, como trabalhar, né, essas equipes, como se organizar, como trabalhar, a necessidade de não ser equipes que funcionem igual na unidade básica, quer dizer, de segunda a sexta. Ele tem que, a população na rua, principalmente finais de semana, eles ficam à mercê ali tudo
vamos dizer, todos se recolhem, né, nas suas casas e ele fica ali. Ele precisa do apoio, naquele momento sim, né, porque acho que é a hora que a cidade para, né? Então acho que naquele momento ele precisa de um apoio maior, talvez, né, para que ele consiga levar o final de semana como uma rotina, vamos dizer assim. E, bom, acho que é isso, né? Então, acho, vamos dizer, a intersetorialidade nesse ponto super importante para poder apoiar essa pessoa, né? Porque se para um deles a saúde é o mais importante, para o outro a moradia é mais importante, para o outro o trabalho talvez fosse o que conseguiria dar o primeiro passo para que ele conseguisse avançar, né? Então acho que são essas coisas. Então só na página 9, né, Naomi, que teria que fazer aqui o dado aqui citado. Então, aqui em relação ao que a Naomi coloca, né, dos dados aqui de São Paulo, na página 9, no finalzinho, então, o coeficiente de incidência não seria 4.319 para 100 mil. Né? Então, teria que refazer aqui. Tá? Então, assim, os 687 são todos os casos e os casos novos seriam 410. 410. Então, teria que refazer aqui. E aí também foi citado aqui na mesma página, lá em cima, fala o Brasil está entre os 22 países, aí no meio fala, em 2015, no município de São Paulo, o coeficiente de incidência foi de 49 para 100 mil. Eu acho que ficou meio deslocado este, que não refere a cidade de São Paulo nesse tipo de dado. Acho que foi do Estado, né, que talvez seja uma referência do Estado. Não, porque ele fala que não, aqui fala assim, ó, segundo o MS, em 2015 foram notificados 63.189 casos novos de TB no Brasil, correspondendo a 30,9 para cada 100 mil. Em 2015, no município de São Paulo, o coeficiente de incidência foi de 49 para 100 mil. Eu acho que ficou... Bom, o meu comentário é mais geral em relação ao documento. Até porque a gente está aqui para melhorar a clareza, para o leitor final do produto final, né, poder entender tudo que se trata. Se eu não tivesse visto o título, né, e começasse a ler o texto sem a capa, então meu ponto em relação à descrição do problema, como um todo. A leitura, para mim, se eu botasse no título que essa síntese de evidência sobre avaliação de estratégias para controle da TB na Pop Rua, para mim faria sentido. Então, a adesão para mim é um componente, claro, é um componente central, mas para mim não é o único componente que está sendo abordado aqui. Então, tem o acesso, o abandono que não é igual a não adesão, né, que é importante. Então, para mim, o documento aqui, quando você lê da página 11 para frente, que está repetido nos slides ali, descrição do problema, qual é o problema, como é que vai ser descrito, assim por diante. A descrição do problema é TB em Pop Rua, depois o controle da tuberculose nessa população específica, o que está sendo feito, o que existe, etc. Claro que a adesão ela aparece, começa a aparecer com um pouco mais de força, mas acho que se você não tivesse lido o título, eu não acharia que a síntese era sobre adesão em Pop Rua. Seria sobre estratégia de controle de TB em Pop Rua, sendo a adesão um ponto central. Assim, só para complementar mesmo, né? Já fui da assistência há muito tempo, na época que não era consultório na rua, na Bahia. O que eu acho que vale a pena assim, pensar para pessoas em situação de rua, que eu senti falta, né? É a questão étnica. Eu acho isso importante, porque você fala de desigualdade, você fala de equidade, e você não fala da questão étnica. Eu acho isso importante, até porque vocês citam até o manual de 2012, eles fazem referência à questão étnica. E a gente sabe hoje que a desigualdade social ela tem cor, né? Principalmente pessoas em situação de rua. Complementando o que a Regina estava falando, e que a Naomi também estava falando, é a questão do sentido atribuído
a questão não só da doença, mas da própria pessoa em situação de rua, né? Qual o sentido que ela atribui à tuberculose e qual o sentido que ela atribui a estar na rua. Eu acho isso também, essa percepção importante. Até porque, quando a Noemi fala, eles têm uma visão imediata, porque a gente sabe que uma sociedade fragmentada, ela promove rupturas e se interfere nas suas condições psicossociais. Se interfere nas suas condições psicossociais, essas pessoas elas vivem no imediato. Então, você pensar no tratamento, numa perspectiva de 6 meses, isso é muito tempo. E, geralmente, o serviço, ele trabalha com a perspectiva do próprio serviço, do próprio usuário. Aí eu acho que é interessante fazer uma movimentação de discussão entre os próprios serviços e os próprios outros dispositivos, nacionais positivos, nessa perspectiva de você considerar o sujeito que é o nosso encontro. E lembrar que o lugar da rua é o lugar de quem não tem lugar. Eu estava ouvindo aqui, a Regina até falou sobre os serviços do Rio, né, que a gente tem 7 consultórios na rua, 2 centropontos. E aí eu me pergunto que tipo de serviço esse usuário tem. Porque um centro pop que funciona no Campo de Santana, porque o prefeito não pagou o aluguel, ele vai fazer o que para esse usuário? Bairros do Rio, onde há uma população que sofre com a tuberculose e não tem consultório na rua, e a saúde, os hospitais também não querem atender esse usuário. Tá? Então, assim, quando a gente fala de adesão ao usuário, o que ele quer, o que ele não quer, a gente tem que pensar que serviço é esse que a gente está oferecendo. Tá? A gente não tem equipamento público, um abrigo que não respeita uma tipificação, que chega a ter 600 usuários num dia, 800 usuários num dia, todo mundo junto, misturado. Então, assim, que serviço é esse? Para quem a gente está oferecendo esse serviço? Quem a gente quer que faça adesão desse serviço, se a gente não tem serviço de qualidade? Então, a minha preocupação é assim, quem vai fiscalizar um estado, um município que oferece esse serviço de péssima qualidade? Tá? E aí, quando a gente, poder público, não tem equipamento, coloca o usuário nas instituições religiosas, como acontece muito, e o cara só pode tomar o remédio depois que ele acorda às 5 horas da manhã e vai jejuando, orando até às 7. Então, assim, que profissionais somos nós e que serviços são oferecidos para esse público. Isso é o que me deixa nessa inquietação. Então, assim, antes da gente pensar no usuário, que ele vai fazer adesão, que ele vai deixar, a gente tem que pensar o que nós estamos oferecendo para esse usuário e o que nós estamos fiscalizando enquanto equipamento dentro dos municípios. Isso. Muito bom esse convite, porque acho que retira da gente uma série de dúvidas que a gente trabalha no dia a dia lá em São Paulo. E aí eu vou estar começando ali com aquela parte dos abandonos. A gente tem uma realidade lá, que é o abandono primário. Então, ele nem chega a iniciar o tratamento. Ele, por conta dele ser flutuante na cidade, ele percorrer a cidade, você tem um número significativo de diagnóstico, mas nem de início, que é o abandono primário. Outra coisa que a gente tem colocado lá na discussão é que tem vários fatores que levam, e hoje uma realidade. Eu espero que haja políticas também para dar visibilidade a essa população, são os regressos do sistema penitenciário. Não sei como hoje tem se trabalhado em vários municípios, mas a realidade lá é uma realidade de cartãozinho, não sai do sistema penitenciário, muitas vezes sem documento, sem nada, e então para ir hoje num programa que a gente tem feito um esforço grande, que é o programa de braços abertos, com exigência zero, a gente garantiu a moradia, que são os hotéis. Na sexta-feira passada, temos mais 500 vagas para essa população, ali onde conheciam
né, a Nova Luz, e onde a gente tem oferecido trabalho, a habitação, a questão de formação, diversos recursos para, de fato, né, a gente conseguir dar uma virada nessa situação. Anteriormente, as vagas hoje estão concentradas na Nova Luz. A proposta agora, com as outras 500 vagas, seja disseminada na cidade. E aí a gente entra numa... abandono primário, regressos, entra nessa discussão que a gente acredita muito lá, na experiência que a gente tem tido junto com o comitê da Secretaria de Direitos Humanos, é que todas as secretarias, junto com os movimentos, junto com as organizações sociais, a gente tem trabalhado em formular política e implementando e reavaliando. E uma realidade que muitas vezes, dentro da própria cidade, se mostra de um jeito, num canto, na leste é outra realidade, no norte, a centro é outra realidade. E aí, principalmente na questão dos pertences, colocado aqui, eu acho que existe possibilidade, sim. Na sexta-feira, o Haddad assinou um decreto normatizando, né, como é que se deve se proceder os agentes públicos para a retirada dos pertences, o que pode retirar, o que não pode retirar. Pode ser uma fraca luz no final do túnel, mas são coisas que acredito que a gente vai entrar. Estamos normatizando e tentando equacionar quando vem uma demanda de solicitações, porque essa agilidade de resposta que a ONU coloca, ela é uma realidade constante para tudo, né? A gente percebeu isso naquele programa de Patos, né, que foi a cura pela TV, o projeto. Outra coisa que a gente percebe muito também, é um problema, uma questão que a gente tem colocado, que eu acho que tem que... são os segmentos existentes. Acho que o quesito raça é importante, mas a gente hoje trabalha com um retorno significativo em situação de rua de crianças e adolescentes. É uma realidade que nós estamos vivenciando, não sei os estados como estão se colocando. Os imigrantes, que é uma outra também realidade, e a população LGBTT, que muitas vezes os abrigos específicos para esse segmento. E falando em abrigo, a gente discute também como é que é essa institucionalização. Então, hoje você institucionaliza e institucionaliza. E a gente tem as respostas aí hoje do quanto institucionalizou na loucura, na TB, na ranceníase e no que deu. Então, essa coisa de discutir também o espaço da rua, para quem é, por que é, de que forma é, e computar hoje de como é que está, porque você normalmente fala na rua, mas o que está abrigado, de como ele está abrigado hoje nos centros de acolhida, também é uma preocupação que tem que ter, porque é uma população egressa da rua. Então, mas... E essas políticas, né, dos centros de acolhidas, né, das formas como é que estão postas aí ainda, que não se consegue modificar a estrutura interna, né, acho que até porque, de fato, tem se dado visibilidade, acho hiper importante essa visibilidade que se dá para esse segmento, né, e que algumas coisas deverão estar evoluindo, assim como aconteceu nas políticas da saúde mental. O que me fez pensar a partir da leitura na fala de alguns colegas também foi que eu senti falta de dados sobre qualificação profissional, sobre formação desse profissional que está em contato com a população em situação de rua. Pode parecer óbvio, mas a gente não sabe direito do que é tuberculose. Eu sou assistente social, eu não tenho esse conhecimento de formação. Eu passei num concurso público onde o que eu estudei foi muito limitado em relação a isso. E eu senti, quando eu cheguei no consultório na rua, eu faço parte dessa equipe há 3 anos, o desespero do primeiro atendimento de uma pessoa que tinha tuberculose e que é de querer sair correndo, atendendo numa sala sem janela, enfim.
todo esse contexto, mas era isso que eu sentia. E hoje eu vejo essa queixa chegar de muitos profissionais da assistência social que trabalham na rua também. Tem até um cartaz que eu vejo muito no hospital, que é tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. É isso que fica para as pessoas. Então, a pessoa está em acolhimento, está tossindo há mais de 3 semanas, as pessoas só sabem que pode ser tuberculose e o desespero toma conta, muitas vezes o desespero para que essa pessoa não faça parte, não contamine as outras pessoas. Mas é difícil a gente ter acesso a esse tipo de informação, porque pode ser um tipo não transmissível, pode ser que a pessoa esteja em tratamento, pode ser que a gente, até que se eu estou saudável, se eu estou bem, eu não vou pegar tuberculose só de conversar com uma pessoa, de ter um contato com uma pessoa. Então, e que chega na questão da informação também, informação não só para as pessoas que estão com essa questão de saúde ou que podem ser vítimas com maior chance, mas para os profissionais de saúde também, e uma formação que não seja somente técnica, mas uma formação que possibilite uma abertura para vinculação. Porque se a gente fala que é esse, no final das contas, o processo mais importante que tem que acontecer entre equipe e pessoa que está na rua, e eu acho que realmente é o processo mais importante, porque quando as pessoas voltam para a nossa unidade de saúde, elas não voltam para procurar o consultório na rua, elas voltam para procurar fulano, voltam para procurar ciclano, e essa interação é importantíssima, e eu acho que faltou ressaltar o tanto que isso é necessário. Flávia, deixa eu completar. De fato, São Paulo tem hoje 30 mil concessão de bolsa de aluguel social. E a implementação de outros segmentos na inclusão, que hoje tem sido mais para áreas de risco, desocupação, está sendo discutido também. Nesse slide mesmo, é só uma questão de conceito, aí eu preciso da ajuda dos epidemiologistas. Não sei se a gente pode falar tem maior probabilidade de adoecer. Volta e meia os meus colegas me corrigem, não sei se é probabilidade, se é chance, se é risco. Então, os epidemiologistas depois podem ajudar, se pode usar. Se pode usar, bacana, que eu tenho dúvidas de volta e meia, eu mesma cometo esse erro. Eu queria ir lá para as causas do problema. Aí. Eu queria enfatizar muito, eu não sei se não apareceu na literatura, por isso que não está aí, mas eu senti muita falta de estigma e preconceito, né? Que alimenta toda essa confusão que a gente vive aí, é porque nós humanos, ao tratar outros humanos, levamos valores e crenças que os excluem, né? Então, ao excluir, é um pouco o que o Marcelo falou, né? A falta de estruturação organizativa e regras rígidas tem muito a ver com discriminação. Porque se eu gosto daquela pessoa, se eu acho que ela vai ser obediente, usando os termos que as pessoas usam, né? Paciente problema, paciente rebelde, se usa esses termos preconceituosos, se eu acho que ele não é problema e não é rebelde, eu flexibilizo a regra para ele. Volta que a gente escuta histórias assim, né? A gente não flexibiliza para quem talvez precisaria flexibilizar, e flexibiliza para alguém que com um diálogo um pouco mais ele poderia convencer a entrar no protocolo. Né? Eu não sou uma pessoa que defende protocolos com residentes, não, acho que eles são feitos para a gente ter um modelo e para a gente ir, né, mexendo dentro deles. Né? Mas acho que, não sei se é isso, não apareceu na literatura, mas tinha que olhar para isso. É uma população muito discriminada, sofre com violência. Outra coisa, eu queria enfatizar o contrário do que o Rodrigo enfatizou. Né? Eu me chamo a atenção de outra coisa. Né? Do mesmo jeito que até hoje a gente tem tanto Estado quanto sociedade civil, ainda com modelos violentos e excludentes, antes de 2009 tínhamos trabalhos aguerridos e maravilhosos defendendo direito e inclusão para essa população. Ainda que acho que talvez não tenha muita literatura sobre isso, talvez estados e municípios possam relatar para vocês esse tipo de trabalho. O Departamento de AIDS, mesmo o Programa Municipal de AIDS, o Programa Estadual de AIDS de São Paulo, que eu saiba, financiou projetos para cuidar de população de rua, com esse olhar includente, com esse olhar garantia do direito, com esse olhar do diálogo. Né? Então, 2009 é um ano marcante, mas há experiências muito legais antes disso, porque a gente tem trabalhadores bons e competentes antes desse período, trabalhando na saúde contra a assistência, contra os direitos humanos. Né? E aí, puxando a sardinha para a política, né? Que a população de rua alcançou conquistas, ela alcançou conquistas porque a gente tinha também um caldo de cultura político, onde o Estado estava olhando também para esse grupo. Né? Então é interessante pensar que tem um acúmulo. Né?
pensando, por exemplo, só na esfera federal, tem gente que veio trabalhar na esfera federal porque tinha um trabalho, né, nos municípios, nos estados, que olhava para essa população e veio ser formador de política de forma a ser uma política includente, uma política que garante direitos. Então, assim, é uma afinidade eletiva entre o movimento social se mexendo e o Estado incorporando essas demandas, né? Porque a gente sabe que sem o movimento social uma série de coisas não entram, né? E a gente está vivendo isso e a gente sabe como, por causa da demanda social, algumas coisas mudam. Mas você tem que ter um Estado poroso, né? Que esteja a fim de ouvir, que esteja interessado em ouvir. A gente espera que não seja assim na vida, né? Que o Estado seja poroso, ponto, né? Que seja maleável às demandas. Mas a gente sabe que isso varia ao longo do tempo, há valores e verdades que ficam mais fortes em alguns momentos, esses valores e essas verdades deixam de ser fortes em outros momentos, né? Então, também só para valorizar que o movimento tem um papel importantíssimo, mas puxando a sardinha, o Estado também teve um papel importante de entender determinadas demandas e captar. E só na página 9, no parágrafo 5º, tem abuso de substâncias ativas, acho que era psicoativas que você queria colocar ali, né? Então, só sendo um pouco a chata da forma, só essa sugestão. Obrigada. Meu é 30 segundos, não vai ser repetido. Não, mas é rápido mesmo. Só para reforçar uma coisa que já foi comentada, mas eu acho muito importante essa questão da articulação entre a saúde e, por exemplo, como não pode citar, né, mas enfim, consultório de rua, CREAS. Esse ano mesmo, em março, a gente já fez um trabalho, claro, um trabalho de formiguinha, que é na linha regional, mas a gente fez um trabalho e a gente percebe isso. Quando as equipes que atendem na rua, elas não têm nem essa noção né, do que é tosse, é cartaz que foi comentado, tosse mais de 3 semanas. Então, elas não sabem nem como abordar. Então, isso já foi muito falado, e eu acho que isso vai aparecer lá na frente, no final do dia, quando a gente for fazer as propostas, se não tiver essa integração bem articulada, até para sair um protocolozinho, né, isso nunca vai funcionar, porque quem lida com eles não é a pessoa que tem o mínimo de conhecimento sobre a doença em si. Então, se não houver essa articulação, infelizmente a gente não consegue, a gente consegue naquele que está abrigado, né? Que alguém falou da instituição, que está lá institucionalizado. Mas o que está na rua mesmo a gente não consegue. Porque não chega nem a saúde e quem chega neles não consegue fazer o que tem que ser feito, né? Porque não tem conhecimento, nem teria como ter. Então, acho que a gente agora vai para o segundo bloco.